pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos ao Silveira Cast, um podcast aí pensado para abrir um pouco da conversa, trazer um espaço aí seguro para trazer conversas da construção civil, da nossa área, também trazer alguns temas relevantes, humanizar um pouco de alguns temas, né, que ainda são abstratos para a maioria das pessoas. Então, nesse primeiro episódio, a gente não poderia deixar, né, de entrevistar e trazer como primeiro convidado o empresário aí por trás da Silveira Engenharia. Então, eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Miriam, engraçado que para falar da gente mesmo é muito difícil, né? Mas eu vou me apresentar para o povo e eu acho que eu devo começar falando meu nome. Muita gente me conhece hoje como Silveira devido ao nome da empresa, Sim. mas eu me chamo Wellison Silveira, né? Sou engenheiro civil e sou o CEO da Silveira Engenharia. Sou cristão, sou casado e estamos aí nesse processo de construção civil já há alguns anos. 8 anos, né? É Fazendo bastante 8 anos tempo. agora de construção civil. Pois é. Então, assim, para começar, todo mundo conhece a Silveira Engenharia hoje, né? Então, eu queria falar um pouco da Silveira do Antigo Testamento e saber também como que começou a empresa, como que a construtora ela tomou os primeiros passos, como que começou. Na verdade, eu venho de uma família que empreende. Então, quando eu estava na transição para a vida adulta, a gente já tinha com essa ideia trabalhada em mente de montar algum negócio, e isso já foi uma coisa que nasceu do meu coração desde a infância, né? Por exemplo, quando criança, eu lembro de ter empreendido algumas vezes relacionado à fazenda. Vou te dar um Sim. exemplo bem rápido, mas eu lembro que nessa época, quando criança, eu comprava algumas mercadorias de supermercado, dos atacadões para poder vender para o pessoal que trabalhava na zona rural, na fazenda. E aí, com isso, a gente empreendia. Então, quando eu cheguei na fase de faculdade, depois de alguns questionamentos, né, do que fazer, do que cursar, foi nesse período que eu decidi fazer engenharia civil, e nesse período eu me encontrei profissionalmente trabalhando com construção civil, né, estudando, aprendendo sobre isso, estagiando. Então, quando eu me formei, eu já automaticamente decidi empreender nessa área, né? Foi uma coisa muito natural. Sim, sim. Então, empreendedor nato, né, já vem de família aí de empreendedores, todo mundo com seus próprios negócios. E eu queria também saber um pouco sobre o seu pai, o seu Silveira, né, todo mundo conhece ele com esse braço forte aí na parte de fazenda, na parte do agro, e eu sei que teu pai também ele te influenciou muito, influenciou, na verdade, toda a família na parte de empreendedorismo. Então eu queria saber um pouco como que o teu pai teve essa influência na parte do empreendedorismo na tua vida, e o que é que você aprendeu com ele que você leva para a empresa e, consequentemente, para a tua vida, assim, até hoje. Meu pai eu sempre admiro muito, ele admirei, né? Ele faleceu em 2023, mas eu carrego comigo vários ensinamentos que vieram dele. Quando eu olho para trás, eu vejo que ele sempre teve essa visão empreendedora, ele sempre Sim, foi um construtor de trabalho, de responsabilidades. Ele, aqui no Pará, veio para cá na época da febre do ouro em Serra Pelada. sim, Então, nesse período, ele veio mesmo disposto a crescer, ainda jovem, né? E sim. trabalhou. Aqui ele construiu sua carreira mesmo, construiu sua família, construiu seu nome. E eu, quando criança, eu via o meu pai muito nessa rotina de trabalho. Então ele trabalhava, ele não tinha hora para acordar, hora para dormir, realmente pensando ali em proporcionar o melhor, né? E junto com a região, que a nossa região é uma região nova, que está em constante crescimento. Então, junto com a região, ele também foi crescendo, construindo sua carreira. Então, apesar de não ser inicialmente ele da construção civil e ser da pecuária, né, do agronegócio, mas eu via essa ideia de construção. Eu aprendi muito isso com ele. E eu lembro que ele falava para mim que se ele tivesse tido a oportunidade de fazer um curso superior, ele talvez teria optado por engenharia civil, porque ele se identificava muito. E eu tinha isso em comum com ele, né? Eu já gostava de obra, eu gostava de construção. Então eu vejo que ele teve grande influência para a minha decisão de cursar engenharia civil, de trabalhar com construção civil, mas sobretudo ele teve influência sobre o meu caráter mesmo, formação de personalidade, de trabalho, e eu carrego isso comigo até hoje. Ah, muito bom. E é verdade, isso é realmente uma verdade. O sobrenome Silveira, ele carrega, né, esse peso aí de honestidade, de trabalho duro. E eu acredito também que o seu Silveira, ele foi um diferencial entre fazer e fazer bem. Então, eu acredito que todo mundo que conseguiu conhecer até um pouco do seu legado, né, após a morte e tudo, esse legado de fazer bem tudo que a pessoa se propõe a fazer. E seguindo nesse segmento de fazer bem, quando que você percebeu, que você, conseguiu nortear a empresa e percebeu que você não queria apenas construir por construir, mas você queria criar ali uma metodologia própria, criar um padrão de construção? Quando que você começou a perceber que a empresa precisava desses processos e perceber na construção civil que tinha esse espaço, ainda essa falta, né, de metodologia, de processos, métodos construtivos? Então, eu me formei em 2018.
E nesse período eu já tinha a ideia de empreender, como a gente falou aqui. Nunca pensei em trabalhar concursado ou como funcionário, mas eu queria montar um negócio próprio mesmo. E nesse período, depois de formado e me relacionando com obra, com construção civil, eu consegui identificar algumas falhas no processo construtivo do brasileiro. Sim, E aqui eu falo de uma forma muito generalizada mesmo, né? De construções menores a edifícios de múltiplos pavimentos, por exemplo. De casas a prédios, de obras comerciais a empreendimentos comerciais. A gente vê que existe uma precariedade muito grande no setor da construção civil. sim, Por quê? Porque não existe metodologia. É um processo muito amador, né? Ainda é um processo muito amador. Quando você olha para o agronegócio, por exemplo, a gente vê que a tecnologia sim, influenciou muito o agro. Então, hoje a gente tem praticamente sim, negócios que são bem tecnológicos dentro do agro. E na sim, construção civil, apesar de nós termos tecnologia também, mas eu vejo que não acompanhou esse crescimento. E aí você pega isso para uma obra, por exemplo, no interior, aqui da região norte, obra de pequeno, médio porte, é um processo que é muito amador. Então a gente nasceu da ideia de transformar esse processo em algo que realmente proporcione ali uma experiência para o cliente de sim, comodidade, de tranquilidade, para inovar também, porque a gente busca não seguir apenas aquele padrão construtivo convencional, que é sim, complicado até, né? Mas a sim, gente busca implementar metodologias e soluções inovadoras no processo sim, construtivo. Isso resulta, claro, numa experiência para o cliente, para os nossos clientes, de uma mais obra mais fluida, tranquila, mais segura, sim. com previsibilidade, que é muito importante, e é isso. Ótimo, é verdade. E em termos de empresa, com a construção civil, acaba que abre um espaço para novos empreendedores, né, novos empreendimentos, novos empresários, abre esse espaço aí para um leque de profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e querem empreender, têm a vontade de empreender, mas não sabem muito bem como que tomar esse caminho, quais são os primeiros passos. Então eu queria perguntar para você, como jovem empreendedor que você qual a maior diferença para você hoje entre ter se formado em engenharia civil, ser um engenheiro civil e ser um empresário na construção civil? Como que você, vê essa diferença? Porque são 2 papéis que se unem, mas que são papéis distintos, né? É interessante essa pergunta, porque na faculdade a gente não aprende a empreender, né. Eu lembro que eu tive uma cadeira do curso que falava sobre empreendedorismo, mas foi uma coisa muito superficial, muito rasa. E apesar de engenheiro saber de gestão, mas a gente está falando aqui de gestão de obras, uma gestão de uma empresa, ela exige muito mais e ela Sim, vai além. Então eu acho que a principal diferença, assim, é porque ao me tornar empresário, eu precisei estudar e aprender e colocar em prática gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de contabilidade, né, gestão de contratos, sim, atendimento, vendas. A gente não aprende a vender na faculdade. O engenheiro se forma, pensando em ser sim, funcionário, ser contratado, mas a gente não aprende a vender. Então eu acho que esse perfil sim, empresário de vender e de gerir um negócio além das obras, é uma coisa sim. que teve Sim. total diferença. Sim, eu acredito também que o microempresário, né, ele consegue perceber o seu papel desde a época da faculdade. Então eu acho interessante, podcast, espaços assim que são abertos para a gente conseguir realmente ter uma visualização maior de como que é o dia a dia desse empresário, quais as dificuldades que ele enfrenta. Então é interessante saber sobre isso. E também continuando, né, nesse papo sobre empresário, empresas, para você, na tua opinião, qual a decisão que você acha que você tomou na construção civil, principalmente na Silveira Engenharia, que está mudando o rumo da empresa? Ah, eu poderia dizer que foi ter casado com você. Por quê? Eu sempre pensei e me projetei em trabalhar junto mesmo com a minha esposa, né, eu sempre vivi esse ambiente de trabalho, de construção, e não poderia ser diferente dentro do casamento. Então quando a gente se conheceu, e aqui eu falo para o pessoal que tá vendo, a gente, formou uma dupla, né, Sim, além de casa, além de estudos, além de apoio e suporte um ao outro, mas também no trabalho. E eu sim. acho que isso foi uma decisão que teve total impacto para minha profissão, para nossa empresa, porque, 2 pessoas juntas conseguem gerir um negócio muito melhor. Sim, A gente consegue se apoiar, né, a gente consegue planejar, e eu acho que isso, assim, eu diria que ao longo desses anos, a maior diferença, o que mudou o rumo ali, foi realmente ter conhecido você e a gente ter trabalhado junto. e eu acho que o espírito de equipe ele fala muito alto, né, a empresa acaba sendo ali o líder, um espelho do líder. Então quando a liderança dessa gestão tem uma união, tem ali um espírito de parceria, é mais fácil que os funcionários e toda a equipe da Silveira siga, né, então eu acho interessante esse espaço que a gente está criando para que tenha um espaço saudável para todo mundo crescer dentro da Sim, empresa. com certeza. Então, mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar também sobre um tema muito relevante, que é um tema que a gente tem abordado com o nosso Instagram e com o conteúdo que a gente posta, sobre a autoconstrução. Então, esse é um tema que as pessoas sabem, algumas pessoas não sabem, fica um pouco pelo ar. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos escutando o que é autoconstrução e por que ela ainda é tão comum no Brasil. Muito bem, bora lá. De uma maneira simples e falando de uma forma bem sintética, a autoconstrução, ela é
a decisão de uma pessoa que vai construir de fazer isso por conta própria. Sim. Então isso é muito comum no Brasil. Existe uma pesquisa do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é uma pesquisa recente até, que fala que no Brasil, especialmente aqui na região norte e nordeste, mais de 90% das pessoas que constroem têm dor de cabeça com Sim. obra. E isso porque optam pela autoconstrução. E a autoconstrução, ela é um processo que é amador, aquele problema que a gente vinha falando lá do Sim. início. Então, a pessoa que opta pela autoconstrução, por construir por conta própria o seu imóvel, o seu empreendimento, ela lida com diversos problemas que isso resulta em dor de cabeça, isso resulta em qualidade da obra, do resultado da obra, isso resulta em perda do prazo, em perda financeira. Então, Sim. eu vejo que é um problema que, assim, ainda existe e é muito grande, a pesquisa do CAU está aí para comprovar, e é o que nós, como empresa, exatamente tentamos barrar e Aham. buscamos ali trabalhar contra isso, né? Sim. Profissionalizando o processo de construção. Então, Sim. contra a ideia da autoconstrução. Sim. Não, muito interessante. E eu acho que até responde a minha próxima pergunta, que seria: qual o maior erro, ou então quais são os maiores erros que as pessoas geralmente cometem quando decidem que estão prontas a construir algo, seja um negócio, um projeto residencial? Quais são esses maiores E erros? eu posso complementar dizendo que o principal erro das pessoas que constroem, que optam pela autoconstrução, é exatamente negligenciar o processo construtivo. Sim. Desenvolver um bom projeto, desenvolver um planejamento de obra, e aqui a gente está falando de um orçamento analítico, um orçamento real de obra, um cronograma real de execução. Isso são peças-chaves para que a gente tenha uma obra bem gerida. Eu Sim. costumo dizer dentro da empresa que nós não tocamos obra, nós gerimos obra. É Sim. diferente, né? A gente fala assim, fulano vai tocar a minha obra, ou eu vou Sim. tocar a minha obra. Não, na Silveira nós gerimos, porque nós temos projetos bem definidos, seja projetos de arquitetura, projetos de engenharia, as instalações, né, das mais abrangentes possíveis, elétrica, hidráulica, sanitária, enfim. Com esses projetos nós temos controle de números quantitativos de materiais, custos de mão de obra e temos um cronograma de execução. Então o cliente ele entra num contrato conosco sabendo o que ele vai gastar, em quanto tempo ele vai gastar e quanto tempo sua obra vai durar, e ele Previsibilidade. tem também certeza de qualidade, porque nós temos projetos bem definidos, né? Então o cliente sabe o que vai ser executado. Sim. Então, eu vejo que não seguir esse processo é um erro, e é um erro Sim. drástico, que pode resultar em até não ter sua obra concluída. Porque Sim. imagina, a pessoa começa uma obra pensando que vai gastar, sei lá, 100, 200, 300 mil, termina com 500, 600 Sim. mil. E aí, se a pessoa não souber isso, não tiver essa previsibilidade, como Sim. acontece na maioria das vezes, né? Então, eu acho que esse é o maior erro, Sim. negligenciar o processo construtivo. Sim. E eu acredito que a autoconstrução também é um dos maiores mitos, né, um dos maiores mitos da construção hoje civil no Brasil, principalmente no norte e no nordeste, que é como a pesquisa fala. E nessa parte também de mitos, quais são os outros mitos que você percebe diariamente, de dúvidas dos clientes ou pensamentos que são comuns, assim, na nossa região? Quais são os maiores mitos sobre a construção hoje que você mais escuta? Eu consigo citar alguns muito facilmente, mas eu acho que, em primeiro lugar, um dos maiores mitos que eu escuto é que engenheiro ou arquiteto é caro. Sim. É um gasto caro, né. Realmente cada arquiteto, cada engenheiro tem o seu valor, mas isso parece clichê até, mas quando fala engenheiro e arquiteto é caro, eu realmente vejo que a pessoa não sabe o que está falando. Porque Estigma. dentro de um custo de uma obra, Sim. o valor de honorário de um arquiteto ou de um engenheiro realmente vai ser um dos menores índices, a menor porcentagem que tem sobre o custo total. E o que um bom projeto ou uma boa gestão de obra pode proporcionar ao cliente, Prevenir desperdícios. nossa, absurdamente maior. Sim. Então, na verdade, não é um custo a mais, né, é uma economia, é um investimento que está sendo gerado. Um outro ponto que eu poderia dizer aqui, Miriam, é aquela fala que as pessoas têm, de que o material mais barato, por exemplo, é o que mais compensa. Sim. Tem gente que pensa que comprar, sei lá, uma marca, seja material bruto, como cimento, por exemplo, areia, tijolo, comprar o mais barato vai compensar, assim como acabamento também. Sim. A construção civil é um mercado gigantesco, né? Então a gente tem N marcas de materiais, N produtos e mão de obra também. Então nem sempre o mais barato vai resultar em economia no final. Às vezes o mais barato vai gerar retrabalho, vai gerar desperdício e isso vai acarretar em custo mesmo real no final, custo mais alto. Sim. Então é um grande mito. E é interessante você falar isso, porque é algo que a gente conversa, né, diariamente com os nossos clientes. O processo de etapa de projetos é uma fase muito bonita, então os clientes eles estão ali engajados, sonhando, na casa própria, na próxima casa, no próximo negócio. Então é uma fase que desperta muitos sentimentos no cliente. E por conta da autoconstrução, por conta de todos esses mitos, né, acaba que a fase de obra é uma fase que pode virar um pesadelo. Sim. Então a gente veio justamente para isso, né, para humanizar esse processo de obras, para trazer um processo mais humanizado, para que a emoção do início da fase de projetos ela se continue ali ao longo da obra, a entrega da obra, seja um processo humanizado, seja um processo transparente, de confiança. Então, eu acho que é isso que traz uma metodologia, né. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é que diferencia uma obra da Silveira Engenharia das obras convencionais hoje na nossa região? A Silveira Engenharia é uma empresa moderna, né, a gente busca
trazer inovação para o processo construtivo. Além do que você falou, segurança para o cliente, né, comodidade no processo de desenvolvimento do seu sonho. Imagina, é clichê falar que quem vai construir está construindo sonhos, mas é a realidade. No Sim, Brasil, as pessoas constroem uma, duas, no máximo três casas para si, né? sim, E quem está construindo um empreendimento também, um negócio, está sonhando ali, muitas vezes passou anos planejando. sim, Então, a gente lida com o sonho das pessoas. E a gente precisa levar a comodidade, a gente precisa levar a segurança do cliente saber que ele pode continuar o seu trabalho, ele pode continuar a sua vida familiar aos finais sim, de semana, ele pode continuar a sua rotina tranquilamente porque sua obra está em boas mãos. E a Silveira leva essa segurança, né, como? Dando transparência para o cliente, dando comodidade segurança. para ele, dando segurança no processo, né, Sim, inovando na obra. sim. Eu acho que essa é a principal diferença da Silveira Engenharia. Sim. E o processo de construção, né, o processo construtivo da Silveira, ele é principalmente focado na qualidade da obra entregue e também principalmente focado na experiência do cliente. Então a gente pensa como que o cliente vai se sentir, né, na fase de etapa de planejamento, na fase da obra, na fase de entrega. Então é pensar minimamente em como que o cliente vai se sentir, como que a gente consegue fazer esse processo construtivo, mantendo um padrão de qualidade alto, um alto padrão, e principalmente mantendo também a experiência, né, a experiência confortável, transparente, humanizada. Então, nessa parte de visão de mercado, eu queria te perguntar você acredita que construir ainda é um bom Com investimento? certeza, sem sombra de dúvidas. A gente tem um ditado muito antigo que fala que quem compra terra não erra, né? Quem compra Sim, terra nunca erra. sim, E isso realmente é algo que é muito válido agora. Precisa ter cuidados, sim, né? A gente precisa falar de bons investimentos. Uma sim, construção que vai dar um bom retorno, por exemplo, para investimentos, para fins de aluguel, por exemplo, é uma construção bem feita, com sim, qualidade, cumprindo requisitos técnicos, normas sim, técnicas, numa localização estratégica sim. e, sem sombra de Acessível, dúvidas, acessível. Sem sim, sombra de dúvidas, isso gera não só um retorno ali de um bom aluguel, como também uma valorização do próprio imóvel. sim, A construção civil tem isso. Ela acompanha os investimentos, né? sim, Então, por exemplo, assim como fazer boas aplicações financeiras é muito bom e é muito rentável, a construção civil continua sendo um dos investimentos mais rentáveis que nós temos hoje no Brasil. sim, Não é à toa que a maioria das pessoas que são grandes empresários e têm negócios muito artistas, por exemplo, sim. aplicam os seus valores Mercado em imobiliário, aluguéis, no mercado imobiliário, em construção de patrimônio, né, sim. realmente ali físico. Sim, sim. E é um mercado que está em expansão, né, principalmente na nossa região aqui do Pará, Paraopebas, Curionópolis, Canaã, Marabá. Então, na tua opinião e na tua vivência, assim, do dia a dia, de ver os mercados que estão em expansão, de ver os investimentos que a gente vê, né, na cidade, nas cidades ao redor, na tua opinião, como que você enxerga o mercado de Paraopebas e região nos próximos anos? Interessante essa tua pergunta, Miriam, porque a nossa região, ela é uma região muito promissora. Sim, E aqui eu quero abranger um pouco mais a explicação, porque nós estamos em um polo mineral muito grande, sim, né? A gente está falando aqui de uma região que é uma região que está sendo explorada e que tem muitos recursos e que tem muito potencial ainda a ser extraído. E a nossa região, ela sendo esse polo mineral, ela muita gente vem para cá para trabalhar, muita gente vem para cá para conquistar, para ganhar dinheiro, mas não existia até ontem, até esses dias, o desejo e a intenção de construir, de investir aqui. Então muita gente vinha trabalhar e depois saía, ia embora, certo? E recentemente, de alguns anos para cá, a gente vê as pessoas buscando sim, investir nisso, né? sim, Então hoje na nossa região nós vemos aí potencial, por exemplo, condomínios sendo sim, criados, e pessoas expansão. querendo construir uma casa dos sonhos, né? Uma casa, um bom imóvel. A gente vê empreendimentos, por exemplo, Sim, as nossas cidades regionais aqui, elas estão agora se abrindo para turismo, para investir em sim, turismo, e com isso a gente tem empreendimentos, hotéis, bons sim. restaurantes sendo Setor de construídos, hotelaria. né? Parques, nós temos agora na nossa região um parque aquático sendo construído. Sim, Então, assim, são empreendimentos que geram e que automaticamente movimentam o setor. Então, quem constrói, quem investe em imóvel, em construção de patrimônio, não tem erro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está se atentando agora, né? sim, E o resultado é só olhar para os nossos condomínios, por exemplo, que crescem em sim, proporções, os nossos empreendimentos comerciais, né, sim, galerias que as pessoas sim, investem, galpões, aluguéis que não param, que realmente alugam, sim, funcionam, né? E isso é porque é um setor sim, que está aquecido e que está em movimentação. Apesar das crises, né, financeiras do Brasil, crises políticas, apesar de muitas vezes má gestão pública na cidade, sim, mas existe sim um grande potencial a ser explorado dentro do setor da construção civil, dentro do mercado imobiliário aqui em Propebas e região. sim. E é um setor realmente em expansão, né? Hoje, eu acredito que nos últimos anos, grande parte dos nossos clientes são investidores, né? Investem ali em obras comerciais, obras residenciais. Então, é um mercado que realmente está em crescimento a todo vapor, principalmente na região aqui de Paraopebas e região. E, por último, eu queria que você respondesse uma pergunta muito especial para quem está começando aí no mercado da construção civil, no mercado de arquitetura, em todo esse mercado imobiliário. Se você fosse construir hoje, qual seria o principal conselho que você daria para você mesmo, antes de colocar o primeiro tijolo?
busque um profissional, contrate um arquiteto, contrate um Sim, engenheiro, siga o processo construtivo, sim, não negligencie o tempo de projeto. Você precisa parar e projetar o seu patrimônio, projetar o seu empreendimento, projetar a sua casa. Então não negligencie esse processo, porque isso vai resultar numa obra cheia de dor de cabeça, sim, cheia de atrasos e com a sim. qualidade inferior. Os prejuízos Então, também. seguir o processo, eu acho que é isso que a gente tem pregado aqui, isso que a gente tem trazido para as nossas redes mesmo, para mostrar às pessoas que a construção civil ela não é um processo amador, Sim, né, e que ela existe uma técnica por trás de sim, uma obra, existe um procedimento a ser seguido por sim. trás de cada imóvel, por trás de cada construção. Ótimo. Eu acredito que foram perguntas válidas, né, que a gente vai conseguir abrir novas conversas, abrir, trazer novos temas, humanizar um pouco de ideias de negócio, de construção, que é o tema do Silveira Cast. Para finalizar esse primeiro episódio, eu queria, fazer um bate-bola com você, sem pensar muito. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Bora lá. Então vamos lá. Uma palavra que define a Silveira. Compromisso. Um livro que mais te marcou. Provérbios de Salomão. Uma ferramenta sem a qual você não trabalha. Celular. Sabia. Qual o maior erro que um cliente pode cometer? Autoconstrução. O maior orgulho da tua trajetória? Você. Um sonho pra Silveira? O Silveira Social. Ah, explica um Silveira pouco. Social é um projeto que a gente desenvolveu há alguns anos. Nós estamos agora na terceira edição do Silveira Sim, Social. E ele nasceu com base em um versículo bíblico que fala que se alguém tiver recursos materiais, condições de ajudar aquele que vem, né, ajudar o seu próximo, e não fizer, onde está o amor de Deus? sim, E aí ele termina, o versículo termina com um conselho, dizendo: Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E o Silveira Social nasceu com a intenção de ajudar as pessoas sim, mais necessitadas da nossa região. sim, E inicialmente a gente faz isso com distribuição de cestas básicas. Então, sim. nesse projeto, a gente busca o engajamento de pessoas que trabalham Público, amigos, conosco, patrocinadores, fornecedores. fornecedores, clientes, né? No ano passado a gente teve uma edição belíssima que os Sim, clientes se envolveram e a sim, gente arrecada essas cestas básicas, a gente distribui para as pessoas. E isso, assim, eu acho que isso faz toda a diferença, é, porque ao final de cada negócio, ao final de cada empresa, as pessoas elas estão interessadas em pessoas. sim, Né? E você saber um pouco dos valores de quem está por trás de uma empresa, dos sim, valores de quem está por trás de um contrato, faz diferença. sim, Né? E isso é algo que realmente assim, é um sonho, nasceu disso e com esse intuito, né, de fazer o bem ao próximo. sim. Próxima edição do Silveira Social, inclusive, vai acontecer agora em setembro. Fiquem ligados. E para fechar com chave de ouro, complete a seguinte frase: Se a Silveira é. De qualidade. Pessoal, muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio do Silveira Cast. Nos próximos episódios, nós vamos abordar os temas que são relevantes na nossa área, algumas ideias sobre negócio, construção, mercado imobiliário. Fiquem ligados. Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, manda para um amigo que quer construir ou algum amigo que quer entrar no mercado, está se formando na faculdade, quer entender mais sobre esse mercado. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.